Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com cada um de nós aqui, o povo de Deus reunido aqui em casa, com toda a nossa igreja. Quero fazer uma oração para iniciarmos o nosso culto público, rogando e invocando a presença do Senhor. Por isso eu convido você a abaixar sua cabeça e orarmos nesse momento. Pai Santo, nós nos achegamos a Ti. Nós que somos pecadores, imperfeitos, mas somos povo do Senhor. Povo que o Senhor amou, povo que o Senhor escolheu desde a eternidade, povo que o Senhor investe, povo que o Senhor sustenta com Teu Espírito Santo, povo que tem desfrutado da bondade do Senhor. Por isso nós nos achegamos a Ti, querendo prestar culto ao Senhor, exaltar o Teu nome, Deus, proclamar as Tuas maravilhas, Senhor, porque Tu és digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Não há outro Deus que não o Senhor. Não existe outro que se encontra tão altíssimo como Tu. Tu és o Santo, Tu és o Deus eterno, Tu és o Deus maravilhoso, Tu és o nosso Deus. Por isso, nessa manhã em que nos reunimos, pedimos que o Senhor nos visite o Teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 46. Salmo 46. Vou pedir para os irmãos que estão aqui para que se coloquem em pé para lermos juntos esse salmo. Salmo de número 46, onde eu vou ler os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Aqueles que estão em casa, fiquem à vontade também para participarem dessa leitura. Salmo 46, ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Os reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vai as obras do Senhor, que assolações derribou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Os irmãos podem sentar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Essa semana nós passamos por uma situação muito difícil enquanto igreja. Como os irmãos sabem, o Senhor chamou para si o nosso irmão José Carlos, presbítero desta igreja, e todos nós sofremos com essa partida, sabendo que ele está com o Senhor. Isso traz um consolo, embora a tristeza ainda alcance a nossa alma, o nosso coração. Eu quero convidar o pastor Waldenberg aqui para orar, uma oração de gratidão pela vida do nosso irmão José Carlos, pelo que ele fez no nosso meio, o testemunho que ele deixa, e também consolo para nós e especialmente para a família, a Isolina, os filhos, netos. Pastor? Senhor nosso Deus, Pai querido, o Senhor experimentou em nós esta semana as lutas, as tristezas, a dor, mas a tua palavra nos diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aleluia, Senhor. Diz-nos também que o Senhor está no meio dela, jamais será abalada. Queremos nos aquietar e receber do Senhor o consolo, o conforto, a força para seguir adiante. Imagino, ó Deus, que se dói tanto em nós, deva doer mais na Isolina e nos filhos. E é por isso que nós, como igreja, juntamos as nossas vozes e intercedemos junto ao Senhor, pelo coração dela, pela sua alma, pelos seus filhos, netos, netas. Visite, a Deus, e os console, direcionando os seus passos, centrando os seus pensamentos e sentimentos em Jesus, e abençoe, ó Pai. Abençoe a tua igreja que sente esta perda. Abençoe esta família que sente esta perda. Nós clamamos esta graça tão necessária, porque o Senhor é homem de dores. O Senhor sabe o que é padecer. E o Senhor pode socorrer a todos nós e a esta família, com consolo, força e direção, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Irmãos, na semana que vem, nós teremos a oportunidade de celebrarmos a ceia do Senhor. Então, depois de 5 meses, nós retornaremos. Tem tanto tempo que a gente não toma ceia, né? Nós teremos esta graça. Aqueles irmãos que são do grupo de risco, que não podem participar presencialmente, nós queremos dizer que, para que esses irmãos acalmem o coração, eles serão assistidos, tá? Então, entre em contato conosco, com o pastor Waldenberg, comigo, com algum presbítero. Nós vamos, sim, ver uma forma de assistir esses irmãos. Os demais estão aí convidados a participarem conosco, né, na ceia do Senhor. Se prepare essa semana para a ceia.
medite nas Escrituras, examine o seu coração, acerte as pendências com algum irmão, caso haja, e participe da ceia com alegria, porque é a ceia do Senhor. Um outro aviso que eu gostaria de dar, uma palavra pastoral para os irmãos, é que a nossa escola bíblica dominical está acontecendo desde o início da pandemia até hoje sem interrupção. As classes das crianças tiveram que passar por um processo de adaptação. E nós publicamos vários vídeos durante esse tempo na internet, através do Instagram. Mas agora entendemos que é hora de retomar também a EBD das crianças, ainda de forma online. O aviso está no boletim, as classes vão funcionar, cada classe no seu grupo, no WhatsApp, os professores interagindo com os pais, as crianças podendo ver as aulas. Então, caso você tenha filhos entre 0 e 12 anos e ele não participa ainda de uma classe de EBD, nos procure, ligue para a igreja e a gente vai dar uma forma de te inserir nessa classe para que o seu filho participe. Nós queremos incentivar todos os pais da igreja a colocarem os seus filhos nas classes e participarem. É fundamental isso. É fundamental. Da mesma forma, a EBD dos adultos. Nós estamos com a EBD em funcionamento. Os professores se dedicando de forma online. Nós sabemos que é tão diferente. Seria tão melhor se pudéssemos estar presencialmente. Mas é a forma que nós podemos fazer por enquanto. Eu quero incentivar você a participar. A nossa EBD tem tido poucos alunos em relação à quantidade de membros da nossa igreja. Portanto, quero incentivar você a participar da EBD. Você que está em casa, que ainda não participou, não viu nenhuma aula, quanta riqueza há ali, irmãos. Nós tivemos uma classe sobre famílias no semestre passado, quantas aulas preciosas ali. Esse semestre estamos estudando sobre a igreja do Senhor, marcas de uma igreja saudável, quanto material precioso. Eu quero incentivar os irmãos a participarem da IBD. É fundamental para a nossa fé, para o nosso crescimento. E, dito isso, vamos cantar ao Senhor, vamos louvar o nome do nosso Deus. Quero convidar aqui a nossa equipe de música, que vai nos conduzir nisso, para que cantemos, celebremos ao Senhor, nos alegremos nele. Bom dia, vamos nos colocar de pé. É uma gratidão imensa para mim estar podendo ver de novo o rosto de alguns aqui. Estava morrendo de saudade. Não tão junto, aglutinado, mas em comunhão com vocês. Que não há nada melhor do que estar junto com os irmãos, adorando ao Senhor, em comunhão. Vamos lá? 2 músicas muito gostosas de cantar. Primeira música, Oferta Agradável a Ti. Que você possa oferecer a Deus os seus talentos, os seus dons, porque Ele te deu para a honra e glória dEle. Amém? A tua palavra escondi, guardada no meu coração.
minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto da videira. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Fortalece, eu vou seguir em fé com meu Deus. Vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas. Eu não temerei
sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Podemos ter essa certeza, né? Obrigada, irmãos. Vocês podem sentar. Muito obrigado. Vamos seguir com fé. Fé no nosso Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4. Tenho nos últimos domingos pregado em cima do livro de Gênesis. Hoje vamos trabalhar capítulo 4, do verso 1 até o verso 16. Gênesis 4, de 1 a 16, eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem aí. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu nos fins de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esse tempo com os irmãos, tempo precioso na Tua presença. Queremos ouvir
agora a tua palavra, Deus. Esse texto que foi lido, que o Senhor conceda a nós a graça de entendermos a tua voz, não a voz do homem, não a voz do pregador, mas aquilo que vier do Senhor, que isso possa ficar gravado nas nossas mentes e nos nossos corações, Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis capítulo 4. Essa é a primeira história após a entrada do pecado no mundo. O pecado entra no capítulo 3 e a partir daí toda a história muda. As coisas começam a ficar diferentes. E aqui nós temos o primeiro relato após a queda, no capítulo 3. E o primeiro relato, como nós lemos, de um irmão que assassina o outro. E o pecado começa a ganhar grandes proporções na história da humanidade. E Gênesis capítulo 4 mostra exatamente isso. Agora, é interessante que o capítulo começa diferente do que termina. Ou pelo menos o trecho que nós lemos termina com Caim amaldiçoado por Deus, saindo da presença de Deus. Mas olha como o texto começa. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Quando a gente observa o capítulo 3, nós vemos que o Senhor fez uma promessa à mulher. E o Senhor prometeu o seguinte, que a mulher daria à luz a um filho, e esse filho esmagaria a cabeça da serpente. Em outras palavras, havia uma esperança no nascimento de uma criança que mudaria a história do mundo. E quando Eva, então, fica grávida, quando vai dar à luz, ela diz: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Em outras palavras, Eva está colocando a sua esperança nessa criança. Será que essa criança é aquela que vai, de novo, restaurar aquilo que o pecado tem destruído? Essa é a pergunta, essa é a esperança que surge no coração de Eva. Ela dá à luz a Caim com essa esperança no coração. Porque Deus havia dito no capítulo 3, no verso 15 e 16, que ele daria uma criança que restauraria todas as coisas ao esmagar a cabeça da serpente. Então, Caim nasce nesse contexto de esperança. Ele carrega em si as esperanças da humanidade, de que talvez fosse ele que iria redimir tudo aquilo que o pecado afetou. Essa é a esperança de Caim. Mas como nós lemos, o final de sua vida, ou o final da narrativa do texto, é com muita tristeza. Em 1 João 3,12, disse que Caim era do maligno. É assim que Caim é conceituado no Novo Testamento, como alguém que representava o mal realmente, como alguém que se opôs a Deus completamente. Caim começa uma trajetória de esperança, mas termina em grande ruína. Quantas vezes essa história não se repete ao nosso redor? Quantos começam a vida bem, cheios de esperança, e terminam mal, em grande ruína? Quantos casamentos começam tão bem e terminam tão mal? Quantas pessoas começam tão bem, participando de uma igreja, animados, e no final terminam tão mal, tão longe de Deus? O que aconteceu com Caim? O que o levou de ser o portador da esperança de redenção a ser aquele que trouxe grande tristeza para a sua família e para o mundo? O que levou Caim a essa grande ruína? Esse texto vai mostrar para nós o que aconteceu com Caim. Porque quanto mais um homem se afasta de Deus, maior é a sua ruína. E é isso que nós vamos ver nesse texto. E olha só o que aconteceu então. Certo dia, Caim
veio oferecer uma oferta ao Senhor. Olha o verso 3. Aconteceu nos fins de um tempo e trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E aí o seu irmão Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Começa aqui o problema de Caim. Certo dia, ele vai prestar um culto a Deus. E ele quer adorar a Deus. Só que ele traz uma oferta ao Senhor, e o seu irmão também traz uma oferta ao Senhor, e no final, o Senhor se agrada da oferta do irmão dele e rejeita a oferta dele. A oferta de Caim foi rejeitada. O Senhor não se agradou nem de Caim, nem da oferta que Caim trouxe. Que coisa! Deus não aceita qualquer tipo de culto. É isso que o texto está dizendo. Deus não é um ser carente que precisa de adoração, que precisa ser adorado e que qualquer mimo, qualquer tipo de culto, ele está aberto a receber. Deus não é um ser com necessidades psicológicas. Ele é suficiente, ele é dono de toda a terra, ele é o rei do grande reino que ele construiu. Deus é o Altíssimo, ele não precisa do nosso culto. Ele se agrada de receber o nosso culto, mas ele não precisa. Então, quando Caim vem oferecer um culto a Deus, Caim faz da forma errada. Caim apresenta um culto que Deus não se agrada. E qual é o indício no texto que mostra isso? Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Essa é uma pergunta muito importante para nós. Porque se Deus rejeitou a oferta de Caim, Deus está ensinando que não aceita qualquer culto. Quando a gente olha nas Escrituras, nós vemos vários exemplos de cultos que Deus não aceitou. Por exemplo, eu poderia falar para os irmãos Êxodo capítulo 32, onde o povo de Israel constrói um bezerro de ouro e diz que Deus, representado naquele bezerro, foi que tirou o povo da terra do Egito. E Deus rejeita aquele culto. Eu poderia citar para os irmãos Levítico capítulo 10, onde os filhos de Arão, Nadab e Abiú, entram no tabernáculo com fogo estranho. E o culto deles é rejeitado. Deus rejeitou o culto de Nadab e Abiú. Eu poderia citar para os irmãos aquele texto de 2 Samuel capítulo 6, onde Davi está trazendo a arca do Senhor de volta para a terra de Israel, porque ela foi tomada pelos filisteus no final do período dos juízes. E aí o que aconteceu? Eles estão trazendo num carro novo, e o boi tropeça, a arca vai cair, e um homem chamado Uzá põe a mão na arca para segurar a arca do Senhor, para que ela não caísse. E Deus não aceitou aquela oferta, aquele culto. E Deus rejeitou Uzá naquele momento. Deus não aceita qualquer tipo de culto, irmãos. É isso que está acontecendo aqui no capítulo 4. Eu poderia citar o capítulo 1 de Isaías, quando Deus diz que está farto das ofertas e dos cultos, dos cânticos daquele povo, porque o povo buscava com os lábios, mas o coração estava longe dele. Quantos exemplos nós temos nas Escrituras de que Deus não aceita qualquer culto. E Caim ofereceu qualquer culto ao Senhor, e Deus não aceitou. Olha como o texto coloca: trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Agora, olha como o texto traz o culto de Abel. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Enquanto Caim se apresenta ao Senhor de forma com o que ele tinha, mas não o melhor que ele tinha. Caim não tem consciência de que Deus é o Altíssimo, de que Deus não merece, que Deus merece o melhor.
o nosso melhor esforço, a nossa melhor inteligência, o nosso melhor talento, o nosso melhor dom. Deus merece o melhor. Deus não aceita qualquer coisa. Mas Caim não pensa assim. Abel trouxe do melhor, o que ele tinha de melhor. O primogênito, aquela ovelha mais valiosa para ele, trouxe ao Senhor. Enquanto Caim trouxe do fruto da terra. E foi rejeitado, porque Deus não aceita qualquer culto. Lembram da viúva pobre? Jesus está no templo e vem uns ricos dando ofertas e vem uma viúva pobre. E Jesus olha para os seus discípulos e disse: essa mulher deu mais do que todos eles. O culto deles foi rejeitado, mesmo dando muito, mas aquela mulher deu tão pouco e foi aceita. Por quê? Porque ela deu o melhor que ela tinha para Deus. Porque Deus não aceita qualquer culto. Essa é uma mensagem tão importante. Nós devemos olhar esse texto e nos perguntar: Deus aceita o nosso culto? Deus está aceitando o nosso culto? Eu estou aqui oferecendo a minha vida ao Senhor. Eu estou oferecendo o meu melhor ao Senhor. Eu estou adorando o Deus, o Deus que me salvou, o Deus que criou todas as coisas. Eu estou fazendo isso de coração, é com tudo que eu tenho. Deus disse que Ele deve ser amado de todo o nosso coração. Deus não aceita qualquer tipo de amor. Deus não aceita qualquer tipo de culto. Ou é tudo, ou é nada. Não tem meio termo para Deus. Não tem como ser meio crente. Não tem como prestar meio culto. Ou nós adoramos a Deus de acordo com o que Ele deseja ser adorado, ou Ele não aceita o nosso culto, a nossa adoração. Ou nós adoramos a Deus com o melhor que temos, ou a adoração não passa do teto, ou a nossa oração não é ouvida, ou Deus rejeita o nosso cântico, ou Deus rejeita o nosso ajuntamento. Deus não aceita qualquer culto. A ruína de Caim começou quando ele não ofereceu o melhor ao Senhor. Ele não ofereceu o melhor ao Senhor. Temos aqui crianças, jovens, adolescentes, adultos. Cada um de nós pode oferecer o melhor ao Senhor. Deus merece, Deus deseja isso. E quando nós fazemos isso, Ele é glorificado no nosso culto. Que Deus seja glorificado no nosso meio, meus irmãos. Você que está na sua casa, que Deus seja glorificado nesse momento. Quanta reverência há em alguns irmãos que quando ouvem a palavra, mesmo em casa, até a forma de se sentar é diferente. Quanta reverência. Não é de qualquer jeito. Nós vivemos numa cultura, meus irmãos, que não leva a sério as coisas a respeito de Deus. Deus, Ele merece ser adorado. A presença de Deus, quando é manifestada, ela causa uma resposta em nós. Não há como nos depararmos com a presença santa de Deus e ficarmos da mesma forma. Não há como isso, irmãos. O verbo adorar no Antigo Testamento, no hebraico, significa literalmente se prostrar. Significa colocar o rosto em chão. Porque na presença de Deus é isso que acontece. Até que Ele venha do alto e toque a nossa boca e purifique os nossos lábios.
E aí, a comunhão. Vivemos num tempo que as pessoas pregam por uma informalidade às vezes. Você pode orar de qualquer jeito, Deus ouve qualquer tipo de oração, qualquer culto, o importante é que seja assim, qualquer roupa. Deus não se importa com isso. Meus irmãos, Deus se importa. Deus se importa porque nós precisamos oferecer o melhor ao nosso Deus. E Deus se importa com as mínimas atitudes nossas. Não é? Como você que, por exemplo, está preparando a comida para alguém da sua casa, você pensa nos mínimos detalhes, você põe o tempero, você organiza a mesa, organiza os talheres, e você quer tudo adequado para aquele momento. Nós fazemos isso quando vamos receber alguém em casa. Por que que às vezes na hora de prestar culto a Deus, a gente chega de qualquer jeito? O Senhor não aceita qualquer culto. A ruína de Caim começou quando ele não ofereceu um culto agradável a Deus. E olha só a resposta então. Quando Deus rejeita o culto de Caim, em vez de Caim se dobrar, dizer: Senhor, tem misericórdia, aceita o meu culto, me perdoe, eu quero oferecer o melhor a Ti, restaura a minha vida. Olha o que Caim faz. Verso 5 ainda. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Caim fica irado, porque Deus não aceita o culto dele. Ele fica cheio de raiva. Veja, ele já pecou contra o Senhor por não oferecer o culto adequado. Em vez de se arrepender, ele peca de novo. Ele fica irado. E a ira dele é tão grande que muda até o semblante. Já viram alguém com raiva? Você percebe que essa pessoa está com raiva por causa do semblante? Deus olhou para Caim, viu que ele estava com raiva. Até o semblante dele era diferente. Porque é aquilo que acontece no nosso coração influencia até o nosso semblante. Quando o nosso coração está amargurado, nosso semblante fica amargurado, fica triste, fica raivoso às vezes. Quando a ira toma conta do nosso coração, o nosso semblante é influenciado, porque nós somos um ser integral. Aquilo que acontece no coração influencia o nosso corpo, e aquilo que acontece no nosso corpo influencia o nosso coração. Não podemos separar uma coisa da outra. Isso aconteceu com Caim. E eu me deparo com isso, eu acho que a ira é um dos pecados mais negligenciados. Mais negligenciados. Muitas vezes nós não levamos em consideração o pecado da ira. Talvez é um daqueles pecados tolerados no nosso meio. Né? Ele é assim mesmo. É a personalidade dele, ele é nervoso assim mesmo, desde que era criança. Ele fala assim, mas é assim mesmo, não liga não, é o jeito dele. E a pessoa está demonstrando ataques de ira. Às vezes as crianças, ataques de ira, quando os pais dizem, não pode isso, não faça isso agora. As crianças dão verdadeiros ataques de ira. Nós fazemos isso, às vezes no trânsito, às vezes numa discussão do trabalho, às vezes conversando com alguém que tem uma opinião diferente, nas redes sociais. Quanto ataque de ira nas redes sociais, quantas discussões, irmãos contra irmãos, discussões maldosas, às vezes, ataques de ira, um pecado que muitas vezes é tolerado. O problema da ira é que ela não fica só para você. A ira vai ferir alguém. E olha o que acontece. Deus então vem para Caim e dá mais uma chance para Caim. E Deus disse, verso 6, por que andas irado?
Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus está dizendo para Caim: olha, Caim, não é o final. Se você se arrepender, se você proceder bem, você vai ser aceito. Mas se procederes mal, o teu desejo será contra ti, e o pecado está à porta para te dominar. Olha a ruína de Caim. Ele tem o culto rejeitado, ele se ira e ele não ouve a advertência de Deus, dizendo: se procederes bem, serás aceito. Se procedermos bem, seremos aceitos. Se obedecermos a palavra do Senhor, seremos aceitos. Não porque somos salvos por obedecer a palavra do Senhor, não é esse o contexto aqui. Nós estamos falando do culto ao Senhor. Nós estamos falando do ato de adoração e obediência. Obediência é adoração, meus irmãos. Quem adora a Deus? É aquele que levanta as mãos simplesmente, canta e ora, tal. Adoração não é isso, simplesmente. Se tiver tudo isso e não tiver obediência a Deus, Deus não aceita. Por quê? Obediência quero e não sacrifícios. Essa é a mensagem do Senhor. Portanto, Caim recebe a chance, a advertência, mas o desejo dele é muito forte. Ele deseja muito. É como uma criança que quer e quer e quer e não consegue não querer aquilo. E o desejo dele vai destruí-lo. Olha o que diz: o seu desejo será contra ti. O pecado está à porta como um animal selvagem que quer te devorar. Esse é o desejo do nosso coração. Por isso, irmãos, a ruína de Caim está quando ele decide obedecer o seu desejo, quando ele decide obedecer aquilo que o coração dele está pedindo, e não aquilo que Deus está ordenando. Deus está dizendo: se você proceder bem, você vai ser aceito. Mas o coração dele está dizendo: eu quero matar o meu irmão. O coração dele está dizendo: eu quero algo, eu quero isso. E não importa se Deus está falando o contrário, eu quero. É assim que o pecado se processa na nossa vida. Nós desejamos algo, mesmo que isso seja contrário a Deus, nós desejamos tanto que o nosso desejo é maior do que a advertência de Deus. Então nós pecamos. É por isso que o pecado é tão grave diante de Deus. Caim não controla o seu desejo, não domina. E quando você não controla, não domina o seu pecado, você é dominado por ele. Porque o pecado escraviza, o pecado domina com mão pesada, com mão forte, e destrói tudo aquilo que toca. Mas Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vejam, dois caminhos. Se procederes bem, conhecendo a verdade, você será liberto do pecado. O pecado não te dominará, não te escravizará. Mas se procederes mal, o pecado vai te pegar. E olha o que aconteceu com Caim, verso 8. Olha a ruína. O culto é rejeitado. O coração dele se enche de ira. E agora a ira vai se concretizar numa ação. Vamos ao campo. Vamos ao campo. Um irmão que convida outro irmão para ir ao campo. E olha o que acontece. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Caim mata Abel, porque o coração dele se afastou do Senhor.
ele deixou que o pecado o dominasse. Ele escolheu o caminho da desobediência. Ele se afastou. Olha a ruína. Começa com um culto rejeitado. Depois com o coração tomado pelo pecado. Até que o pecado se concretiza em uma ação real no dia. E ele mata o seu irmão. Quantas vezes isso talvez não aconteça de forma tão literal como matar ao ponto de tirar a vida de alguém, assassinar alguém. Mas muitas vezes somos tentados a matar o irmão no nosso coração. Jesus fala em Mateus capítulo 5 sobre isso, né? Ouvistes o que foi dito? Se você matar, você será levado a julgamento. Jesus disse, eu porém vos digo, se você só caluniar o teu irmão, se você só matar o teu irmão no teu coração, você já vai estar sujeito a julgamento. Caim é descrito como aquele que matou o seu irmão. Muitas vezes somos tentados a isso. Matar o irmão no coração. E o irmão que eu estou dizendo aqui, o irmão da fé. Aquele pelo qual Cristo morreu. Nós somos tentados a fazer isso. A palavra do Senhor nos adverte contra o pecado. Temos dois caminhos. Se procedermos bem, seremos libertos. Mas se procedermos mal, o pecado vai nos dominar. É isso que aconteceu com Caim. Quanto mais o homem se afasta de Deus, maior é a sua ruína. Veja como isso se dá. Caim quebrou os dois grandes mandamentos, o resumo de toda a lei. Jesus resumiu a lei em dois grandes mandamentos: ame o Senhor teu Deus e ame o teu próximo. Ele oferece um culto que Deus não aceita e agora ele tira a vida do próximo. Ele quebra os dois grandes mandamentos, o resumo de toda a lei do Senhor. Caim joga no chão aquilo. Caim despreza a lei do Senhor. Veja, quanto mais longe de Deus, mais nós nos afastamos das pessoas. Um casal que está perto de Deus, está junto, mas ao ponto que o casal se afasta de Deus, o casal vai se afastando um do outro. Assim acontece nos relacionamentos. Imagine um triângulo. Quanto mais próximo de Deus, mais juntos. Quanto mais longe de Deus, mais afastados. Esse é o processo do pecado. Primeiro, o nosso pecado é contra Deus. O problema de relacionamento no casamento, os pecados do casamento são primeiro contra Deus e depois contra o próximo. Quando nós queremos tratar as coisas com o próximo sem tratar com Deus, não funciona. Aconteceu isso com Caim. A ruína dele foi grande. E olha só, parece que um abismo chama outro, as coisas só vão piorando. Deus chega para Caim e pergunta: onde está teu irmão? Ele respondeu, olha a coragem de Caim, não sei. Vou ler de novo. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Que tamanha cegueira, que tamanha rebeldia. Já viram aquele vídeo que o pai diz assim para a criança, ó, não é para comer chocolate. Aí ele sai, vira as costas, a criança vai lá, mete a mão no pote, só que se suja toda, a cara está toda suja de chocolate. E o pai chega e diz assim, você comeu o chocolate? Não, pai, eu não comi. Seu filho já fez isso? Olha lá, você já fez isso? Não, não comi, eu não fiz isso. A boca está suja de chocolate. O pecado faz isso. Por isso, irmãos, precisamos desconfiar do nosso próprio coração. Precisamos ouvir a palavra de Deus.
ele mente para o Senhor, aquele que tudo vê. O Salmo 139 diz que o Senhor sabe aquilo que a gente vai falar, até mesmo antes da gente falar. Davi diz que para onde eu fugirei da tua presença, do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se boto a minha tenda no mais profundo abismo, lá estás também. Não tem para onde fugir da presença do Senhor. Mas Caim, quando o Senhor pergunta, onde está Abel, teu irmão? Ele diz, não sei. Acaso sou tu todo, meu irmão? Caim se afasta de Deus. E ao se afastar de Deus, a ruína é grande. Então Deus vai dar uma sentença para Caim. Olha o verso 11, verso 10. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. O Senhor abomina, o Senhor odeia a violência, o Senhor odeia a violência, o Senhor odeia o homicídio, o Senhor odeia o assassinato, o Senhor está irado com isso, irmãos. Ele se ira com uma ira santa, diferente da ira humana que é pecaminosa. A ira de Deus é a resposta de Deus quando a santidade dele é atacada. E Deus está irado e Deus vai cobrar isso. Aqueles que tiram a vida do outro ser humano serão julgados pelo Senhor. Aqueles que estão tomando decisões que causam a morte de muitas pessoas serão julgados pelo Senhor, porque a voz do sangue clama da terra a mim. Clama da terra a mim. O Senhor um dia fará justiça. A Bíblia chama esse dia do dia da vingança do Senhor. Romanos capítulo 13 diz que o Senhor é o vingador. Por isso, ouçamos a advertência do Senhor, nos arrependamos. Se as nossas autoridades ouvissem a palavra do Senhor, se arrependam dos males cometidos. Aqueles que estão na vida da criminalidade, se arrependam disso agora, enquanto há tempo, porque haverá o dia que o Senhor virá e Ele irá vingar todo o mal derramado sobre a face da terra. Deus lança uma sentença sobre Caim, e Ele diz, tu és maldito pela terra, cuja boca se abriu para receber o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Deus não deixa o pecado impune, irmãos. Deus não deixa o pecado sem ser tratado. Mas olha a resposta de Caim. Agora talvez Caim, depois de ouvir essa sentença, Caim diga, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, poupa a minha vida. Senhor, eu me arrependo. Por favor, restaura a minha vida. Não. Olha o que Caim diz. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que não posso suportá-lo. Ele está pensando no castigo, não naquilo que cometeu. Essa é a diferença entre arrependimento verdadeiro e remorso. Essa é a diferença. Quando há arrependimento produzido pelo Espírito Santo, nós nos arrependemos, nós lamentamos não apenas o castigo que iremos receber, mas lamentamos o pecado que cometemos, lamentamos aquilo que somos ao fazer isso. Agora, quando vem o remorso, a única coisa que nós sentimos são as consequências do pecado. Caim está lamentando essas consequências, não o pecado em si. Não há arrependimento em Caim. E olha o que ele diz. Hoje me lanças da face da terra, verso 14. Da tua presença hei de me esconder. Serei fugitivo e errante. Caim está preocupado aqui com a sua própria vida. E ele pede para o Senhor que o Senhor o liberte da morte. Veja, Caim só olha para si mesmo.
Deus para ele é apenas alguém que pode o livrar da morte. Caim não quer se arrepender, Caim não quer a presença de Deus, Caim não quer oferecer um culto agradável a Deus, Caim só quer ser protegido por Deus e não morrer. É assim que é a trajetória de Caim. E aí Deus, de uma maneira graciosa, concede a ele. Diz, ninguém vai te matar. Se alguém te matar, eu vou me vingar 7 vezes. 7 vezes. E Caim se dá por satisfeito. Caim, olha como termina o texto, verso 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor. Capítulo 3 termina com Deus expulsando o homem e a mulher. Aqui quem sai é o próprio Caim. Retirou-se Caim da presença do Senhor, voluntariamente, satisfeito, não com o perdão de Deus, não arrependido pelo pecado, mas satisfeito, porque vai continuar vivendo a vida dele, fazendo as vontades dele, suprindo aquilo que ele deseja. Uma vida em si mesmo, uma vida para si mesmo. Essa é a trajetória de Caim. Por quê? Porque se afastou do Senhor. Quanto mais um homem se afasta de Deus, maior é a sua ruína. E não tem ruína maior para o ser humano do que viver preso, do que viver para si mesmo. Porque fomos criados para viver para Deus, para glorificar a Deus, para servir a Deus, para amar o próximo. Mas a ruína, a pior ruína do ser humano é quando ele para de viver para Deus, ele para de servir o próximo e passa a viver para si mesmo. Quando Deus nos salva, Ele nos salva do pecado, Ele nos salva da condenação do pecado, e Ele nos salva de vivermos para nós mesmos. Nós passamos a viver para o Senhor. Quanto mais um homem se afasta de Deus, maior é a sua ruína. Essa é a triste história de Caim. Um homem que vem cheio de esperança e termina longe de Deus. Mas a história não termina aqui. Há um filho da mulher que nasce cheio de esperança também. Só que, diferente de Caim, o culto dele foi plenamente aceito por Deus. E ele viveu de forma perfeita, em perfeita obediência a Deus. E ele viveu não para satisfazer a si mesmo, mas para glorificar a Deus, inclusive na hora da morte, glorificando a Deus até o fim. E ele morreu no lugar do outro. Enquanto Caim tirou a vida do irmão, esse outro filho da mulher, que é o Senhor Jesus, morreu no lugar do outro. Que diferença para Caim, não? O Senhor Jesus, o descendente da mulher, viveu entre nós de forma perfeita. O culto foi aceito e ele deu a vida no lugar do pecador. Em Jesus Cristo há esperança para todo aquele que nele crê. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados e encontra graça no Senhor. Porque ele é o descendente da mulher que traz esperança. Caim não foi. Nós vamos ver no livro de Gênesis que outros não foram, mas o Senhor Jesus foi. O Senhor Jesus é aquele em que reside toda a nossa esperança. Porque aquilo que Caim não fez, aquilo que nós não fazemos, porque nós não somos diferentes de Caim, meus irmãos. Não somos. Se não é a graça de Deus atuando em nossas vidas, nós seremos iguais a Caim. Mas o Senhor nos resgatou em Jesus Cristo. Portanto, temos esperança nele. Então, vejamos como estamos cultuando ao Senhor.
temos cultuado por meio de Jesus Cristo, nos méritos de Jesus Cristo, por meio do Evangelho de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Temos entregado um culto aceitável a Deus, temos nos arrependido dos nossos pecados, ou temos trilhado um caminho de afastamento de Deus? Porque quanto mais um homem, quanto mais uma mulher, quanto mais uma criança, quanto mais uma família, quanto mais uma igreja, quanto mais uma nação, quanto mais a humanidade se afasta de Deus, maior é a sua ruína. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, ela fala tanto ao nosso coração. Não há em nós nada melhor do que há em Caim. Nada, Senhor. Num sentido, nós somos Caim. Nosso coração é tão mau quanto o de Caim. Mas a tua graça nos resgata. A tua graça nos livra do pecado. Ó Deus, que o teu Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que nunca, Senhor, que nunca venhamos a nos afastar de Ti, a cavar para nós cisternas sem água, Deus, a abandonarmos o Senhor. Ó Deus, tem misericórdia da nossa vida. Nós nos prostramos aos Teus pés. Nós clamamos a Tua misericórdia, Deus, porque sabemos que somos pó e nós queremos revigorar a nossa vida na certeza do Teu perdão, Senhor. Nós queremos encontrar esperança em Cristo Jesus, no descendente da mulher, no Filho de Deus, aquele que veio, viveu, morreu, ressuscitou, está sentado ao Teu lado, cheio de glória, e um dia irá voltar para nos resgatar. Nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor nunca, Senhor, nunca nos deixe entregues a nós mesmos. Intervenha, nos discipline, nos acuda, Senhor, mas não nos deixe entregues a nós mesmos. Esse é o pior castigo. Essa é a maior ruína, Senhor. Por isso clamamos a Tua misericórdia e somos também gratos por Tua palavra. Que o Senhor mesmo aplique essa palavra ao nosso coração, a realidade de cada um aqui, de cada um que ouviu, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós estamos chegando ao final do nosso culto público. Que o Senhor abençoe a nossa vida, nos dê graça, tenha misericórdia de nós. Levante o seu rosto sobre nós. Que o Senhor olhe para nós com um olhar de graça e misericórdia e nos dê a paz. Quero fazer uma oração final, encerrando o nosso culto. Peço que os irmãos aqui coloquem-se em pé para essa oração. O culto público termina nesse momento, mas o culto da nossa vida continua 24 horas por dia, todos os dias da nossa semana. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado por Tua palavra. Às vezes ela é tão dura no nosso coração, às vezes ela nos adverte tanto, mas Senhor, que bom que ela nos adverte, que bom que ouvimos a Tua palavra. O pior é não ouvir, o pior é não sermos advertidos, disciplinados pelo Senhor. Isso é o pior que existe. Por isso, se o Senhor está nos disciplinando, é porque somos filhos amados, é porque somos queridos pelo Senhor, é porque o Senhor se importa conosco. Por isso, Deus, nós Te agradecemos por Tua palavra. Tanta instrução, tanta recomendação, tanta direção. A Tua palavra é como uma lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, Senhor. Bem-aventurado é o homem que nela confia, que nela ouve. Bem-aventurado é aquele, Deus, que ouve e pratica a Tua palavra. Portanto, Deus, dá-nos esta graça e abençoa o Teu povo, Deus. Abençoa as famílias da Tua igreja.
abençoe, Deus, que no nosso meio não haja ninguém que comece como Caim e termine como ele, Deus, mas que sejamos sustentados pelo Senhor até o dia final. A nossa oração, meu Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do Senhor, o nosso Deus e Pai, e a comunhão do Teu Espírito seja com todo este povo aqui reunido, Deus, com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra hoje e até a volta bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Seu amor faz meu choro se tornar sorriso, enche meus lábios de louvor. Quando algo não vai bem, estás. Aprenderei a sempre agradecer. Tua bondade me alegrar. Vou lembrar desde o amanhecer até o amanhecer. Sei que tua graça me basta, e até se meu coração sofrer, sei que o teu poder me envolve e me abraça. Vou lembrar desde o amanhecer até o anoitecer que tua graça me basta, e até se meu coração sofrer, sei que o teu poder me envolve e me abraça.